Bom dia! Vamos ver agora dois teoremas que visam facilitar o cálculo do centro de massa, tanto em distribuições discretas, né, de partículas, quanto distribuições contínuas de massa. Né? Então, vou primeiro enunciar os teoremas e veremos alguma discussão logo a seguir. Teorema 1. Se um corpo for simétrico em relação a um plano, o seu centro de massa estará nesse plano. Teorema 2. Se um corpo for composto de duas ou mais partes com centros de massa conhecidos, o centro de massa do corpo composto poderá ser calculado considerando-se suas partes componentes como partículas localizadas no centro de massa respectivos. Bem, esses teoremas eles são relativamente simples de demonstrar, né? A demonstração encontra-se, por exemplo, no livro-texto do Simon. E, bom, eu não vou aqui fazer as demonstrações dos teoremas, né? Mas argumentar, né? E dar uns exemplos, acho que talvez seja mais produtivo, né? Bem, aqui podemos, como exemplo do teorema 1, né? Vamos considerar aqui o cálculo do centro de massa de um hemisfério homogêneo. Né? De raio A. Vamos fazer aqui bem, eu posicionei o hemisfério com a parte plana, né, sobre o plano XY, né, dessa maneira, tá? Para facilitar os cálculos. Bem, aqui podemos, por exemplo, aplicar o teorema 1, né, verificando planos de simetria, né? Então, a primeira coisa que pode ser feita, dado que o hemisfério é homogêneo, né, tomar um plano, por exemplo, o plano, desculpa, aqui é o eixo Z, né? O plano XZ, né? É um plano de simetria, certo? E porque você tem, né, partes iguais em cada lado do plano, portanto, né, segundo o teorema, o centro de massa está localizado nesse plano. Podemos agora tomar um outro plano de simetria, né? Por exemplo, plano YZ, né? Também é um plano de simetria. E, portanto, o centro de massa está localizado também nesse plano. Né? Ou seja, o centro de massa está localizado nos dois planos simultaneamente e a intersecção dos planos é exatamente o eixo Z. Né? Então, pelas considerações de simetria, concluímos que, né, o centro de massa está localizado
do eixo Z. Bem, então as coordenadas do centro de massa, né, que eu vou denotar aqui letras maiúsculas, X maiúsculo, Y maiúsculo, Z maiúsculo, já dessa forma, né, concluímos que tanto a coordenada x do centro de massa quanto a coordenada y são iguais a zero, né? Então, agora basta calcularmos, portanto, a coordenada z para determinar a posição do centro de massa desse objeto, né? Desculpa. Bom, aqui os eixos, né, x, y e z, eixos cartesianos, aqui eu coloquei R', né, por conta daquela mudança de notação que foi feita quando discutimos, né, o momento de inércia. Então fica aqui R', né, lembrando que o x, então, R', sendo φ, e o z, R' cosseno θ, tá? Então essa correspondência entre as coordenadas cartesianas, né, x, y e z, e as coordenadas esféricas, R', θ e φ, né? E o elemento de volume nesse sistema, né, será R' ao quadrado, seno θ, dr, θ, dφ. Tá, dado por isso. Então, isso tem lá um slide nos slides das minhas aulas, né, que pode ser verificado isso, né, tem uma figura que permite, né, chegar a esses resultados, né. Bem, então agora, né, o que acontece, né, que vamos usar apenas essa parte, né, já que para o hemisfério a única coordenada que sobrou aqui, né, é a coordenada z, né, porque a coordenada x, centro de massa, e a coordenada y, centro de massa, são zero. Então agora vamos usar aqui essa parte para o centro de massa, né, eu vou apagar aqui. E também o elemento de volume. Então, para o hemisfério, esse integral de volume, que então é ρz dv, né, dividido pela massa total. Isso aqui então fica ρ R' cosseno θ dv. E usando o elemento de volume, né, coordenadas esféricas, então aqui teremos R' ao cubo, né, seno θ
cosseno θ de θ e R de φ dividido pela massa total, né? Bem, então aqui essa integral, né? O φ ele varia, né, de 0 até 2π, né? O L varia de 0 até A. E a integração em θ é feita de 0 até π, né? Mas na parte de z negativo, né? O ρ é zero, né? É apenas um hemisfério, né? Então basta calcularmos aqui de 0 até π sobre 2, né? E θ. Certo? Bem, então essa integral, o ρ, ele é uma constante, né, porque o hemisfério é homogêneo. Então aqui eu vou separar ρ sobre m, né, e fazendo a integração em φ, que é 2π, né, a integração, desculpa aqui, né, para ser coerente com a notação, né, dr', a integral em R', então é simplesmente R' elevado à quarta dividido por 4, né? Entre 0 e A. E ficamos com a integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ cosseno θ de θ, né? Certo? Bem, então, este cálculo aqui, né? Vamos fazer aqui, resolver essa integral, depois colocamos tudo junto, né, nessa linha. Bom, essa integral, ela chamada de I, né? Então, I igual usando a relação, né, de trigonométrica, seno de θ vezes cosseno θ é igual a seno 2θ dividido por 2, né? E, portanto, essa integral, né, é menos, né, cosseno 2θ entre 0 π sobre 2 dividido por 2, né? Bem, então isso fica menos 1/4, e aqui temos aqui o cosseno de π, né? Menos cosseno de 0 isso aqui dá menos 1, né? E menos 2, então isso aqui é exatamente 1/2, tá? Bem, então essa integral ela é igual a 1/2 e podemos simplesmente trocar aqui, né? Isso aqui por 1/2 e continuarmos aqui, né?
sabendo que a densidade volumétrica é igual a massa total dividido pelo volume do hemisfério, que é 2/3 de π a elevado ao cubo, tá? Então esse é o volume do hemisfério. Podemos aqui simplesmente colocar essas quantidades aqui, né? Então aqui fica m dividido por cancela a massa, né? Do hemisfério, aqui fica a elevado à quarta dividido por 4 vezes 1/2. Então aqui temos cancelamentos, né? E vamos ficar no fim com o 3/8 de A, né? Então esta é a resposta para a coordenada Z, o centro de massa, que corresponde à própria coordenada do centro de massa, né? Bem, isso aqui a gente pode agora voltar àquela figura, né? Do hemisfério sobre os eixos, né? Então, vou ver aqui. E com o intuito, né, de analisar essa resposta, né? Então aqui, se fizermos divisões aqui, né? Então o que vai acontecer? Esse centro de massa ele ficará aqui, né? Nessa posição. Ou seja, né, ele está abaixo de R de A sobre 2, né? Como esperaríamos, né? Visto que existe uma quantidade de massa maior à medida que o Z diminui, né? Como de fato mostrou o cálculo, tá? Bem, agora vamos continuar aqui com essa questão dos teoremas, né? Tem mais 2 teoremas que são bastante interessantes, né? Sobretudo para o cálculo de momentos de inércia. Então, vou apagar aqui. E prosseguiremos agora com os teoremas. Teorema 1. Teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia de um corpo em relação a um eixo qualquer é igual ao momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, mais o momento de inércia em relação ao eixo dado, considerando-se que toda a massa do corpo esteja concentrada no centro de massa. Teorema 2. Teorema dos eixos perpendiculares. A soma dos momentos de inércia de uma lâmina plana em relação a 2 eixos perpendiculares, no plano da lâmina, é igual ao momento de inércia em relação a um eixo que passa pela intersecção e é perpendicular à lâmina. Bem, esses teoremas eles são relativamente fáceis de demonstrar, né? As demonstrações podem ser encontradas, por exemplo, no livro-texto do Simon e também nos meus slides de aula você encontra ali a demonstração, por exemplo, do teorema dos eixos perpendiculares, né, que é bem simples, mas se aplica apenas a distribuições de massa planas, né, que estão num plano.
enquanto que o teorema dos eixos paralelos é aplicado a quaisquer distribuições, né? Bem, aqui como um exemplo, né, vou fazer aqui os exemplos. Exemplo 1 diz respeito ao teorema dos eixos perpendiculares e vou usar aquele exemplo do anel, que é bem simples, uma distribuição bastante simples, um anel homogêneo, e que nós já calculamos, né, o IZ, né, que é o momento de inércia do anel girando em torno do eixo Z, né. Agora o que podemos fazer é mudar o eixo de rotação, né. Por exemplo, o anel girando em torno do eixo Y, ou X, né? Então vejamos aqui, X, né? Y. Conhecendo IZ, né? Que, como já calculamos, tendo o anel massa M raio A, né? Simplesmente EB ao quadrado, tá? A massa do anel é M, né? Bem, então, o teorema dos eixos perpendiculares, né, diz respeito a eixos que são perpendiculares, né, e aplica-se a distribuições que se encontram num plano, né? No meu caso aqui. Então, segundo vimos o enunciado do teorema, né, o IZ será igual a IX mais IY, né? Certo? Temos os dois eixos são perpendiculares a Z, né? X e Y. Bem, aqui, claro, temos uma situação de simetria, né, em que é equivalente, né, você girar esse anel em torno de X ou girá-lo em torno de Y, né? De modo que, então, por simetria, né, e X será igual a Y. Né? Então, com isso já obtemos essa relação, pode ser X ou Y, né? E X ou Y é metade, né, de IZ, né? Tá? Então a resposta aqui é a seguinte: IX IY igual quadrado sobre 2, tá? Então isso realmente esperamos, né, um momento de inércia menor, né, quando temos a rotação em torno de X ou Y, né, visto que haverá agora a concentração de massa aqui mais perto, mais próximo do eixo de rotação, né? Muito bem. Um segundo exemplo, exemplo 2, vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos em que apagar agora isso aqui, né?
nessa mesma figura, tá? Só vou colocar aqui mudar aqui esse M, né, para cá. Esse anel e colocar aqui um eixo X' paralelo ao eixo X, tá? De modo que esse anel agora ele vai girar em torno de X', tá? Então qual será? A pergunta é, né? Qual será o momento de inércia e X'? Bom, claro, isso pode ser feito integrando, né? Fazendo uma integração, mas podemos aplicar também o teorema dos eixos paralelos, né? Que diz o quê? Né? O momento de inércia em relação ao eixo dado, né? Que no caso será o eixo X', né? É igual ao momento de inércia que paralelo, né, a X' e que passa pelo centro de massa da distribuição, mais o momento de inércia de uma partícula, né, em relação, que estaria localizada no centro de massa, né, em relação ao eixo dado. Então, aqui, bom, vou colocar aqui, né, isso aqui inicialmente, tá? Bem, isto, falta aqui, né, um dado aqui no problema, né, que é justamente onde está a localização do centro de massa dessa distribuição, né? Mas isso pode ser determinado usando aquele teorema que nós vimos, né, há pouco, que é justamente usando a simetria, né, dessa distribuição, né? Então temos planos de simetria, né? Então, por exemplo, o plano XZ, né, é um plano de simetria, o plano YZ é um plano de simetria. Então, com isso concluímos, né, que a posição no centro de massa dessa distribuição é exatamente aqui na origem do sistema de coordenadas, tá? Ou centro do aro, né? Bom, então este teorema ele vai poder ser escrito como que o X' é igual ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, né? Ao momento de inércia correspondente né, esse eixo, né? Então isto é o X, né? Certo? Mais M, bom, aqui a massa M pequeno, né? Ao quadrado, né? Porque esse é o eixo, é o momento de inércia, né? Em relação ao eixo dado de uma partícula localizada no centro de massa. Então, a distância aqui é exatamente A, né? Raio do anel, então fica assim. Bom, isso aqui, o Ix calculamos no exemplo anterior, né? Então, o X' fica, era M ao quadrado dividido por 2, né? Mais M ao quadrado. Então, isso nos dá 3/2 de M ao quadrado para este momento de inércia. Certo?